Então estamos falando até agora que uma pessoa que tem potencial de fazer o mal, significa de fazer mal, de pensar mal ou de falar mal, algo errado, significa que o mal dele está potente. Se ele deseja fazer, como é possível que o desejo dele se manifeste às vezes, ou na prática fazendo, ou falando, ou pensando? Se o mal dele se manifesta, significa que ele é um rasha. Isso é rasha. Esse é o título. Na essência, ele é rasha. A pergunta é: que grado de rasha? Quanto ele manifesta o mal que tem dentro? Então isso é rasha. Rasha é aquele que potencialmente pode manifestar seu mal. E deseja e na prática manifesta. O tzadik seria o contrário. Só que ele não tem potencial de manifestar o mal, porque ele não deseja o mal. E nisso de que ele não deseja o mal, existem graduações. Às vezes ele não deseja muito, mas um pouquinho pode desejar. Um pouquinho. Mas no tzadik não existe como manifestar o mal. Nós vamos tratar agora de uma pessoa que ainda está no meio, que é aquele Benoni. O Benoni é aquele que na situação que ele está agora, o mal dele nunca dominaria. O mal dele não consegue conquistar a cidade. A cidade já falamos que é uma referência ao corpo. Em outras palavras, o mal não pode entrar no corpo. Não tem como se manifestar. Porque o bem o contém. Ou seja, as três vestimentas, três envolvimentos do alma animal, o alma animal oferece no seu corpo, se envolve na ação, se envolve na prática, se envolve falando nisso, se envolve pensando nisso, em coisas da Kelipá, da Sitra Achara, porque já falamos que nosso alma da Kelipá, ele oferece nós envolver-nos em coisas de Kelipá, em coisas de impureza. Então, esses três envolvimentos, supostos envolvimentos, eles não conseguem entrar no corpo nosso, no corpo dessa pessoa. Em outras palavras, um pouco mais claro, ele não consegue pensar ruim, falar ruim ou fazer algo ruim, não consegue imaginar-se algo bom, imaginar coisas, pecados, fazer pecados ou falar coisas proibidas. Por quê? Não porque ele não quer, sino porque ele é disciplinado pela alma divina. Significa a outra alma que ele tem, contém essa outra alma e diz assim: não, senhor, você só se vai envolver imaginando coisas boas, falando coisas boas e fazendo coisas boas. Quer dizer, o alma divina, o nosso lado divino, no Benoni seria que ele não deixa que o corpo se vista com essas vestimentas. Temos aqui uma alma que quer dar suas vestimentas para o corpo e a outra alma que dá suas almas e não deixa que a outra, as roupas da outra vestimenta entrem. Mas que existe a vontade
da alma animal em imaginar coisas proibidas, ou em falar coisas proibidas, ou em envolver nosso corpo na prática de coisas proibidas, esse desejo e esse prazer continua. Que se não é o alma animal que calou a boca porque ele se convenceu, ou porque o alma animal baixou sua... vamos dizer, o desejo parou, diminuiu, o desejo não diminuiu. Ele simplesmente foi controlado pelo nosso lado bom. Em outras palavras, é como se, a gente vai explicar isso mais na frente, é como se alguém que se envolve em um trabalho muito profundo, se envolve nesse trabalho, e no momento que está no trabalho, ele não está preocupado por certas coisas, certos problemas que ele tem. O que significa por ele estar ocupado nesse trabalho que ele está envolvido agora? Está envolvido em uma coisa. Significa que os problemas se resolveram? Óbvio que não. Nele se resolveram. Nele. O problema não está na cabeça dele. Ele simplesmente falou para o problema, falou o seguinte: problema, a minha cabeça não vou ceder ela para você. Você não vai conseguir entrar na minha cabeça, problema. E o problema existe, mas ele não vai deixar entrar o problema na minha cabeça. Vou colocar na minha cabeça trabalho e outros assuntos, me vou ocupar em outra coisa, vou ocupar minha cabeça em outras coisas. O que significa? Que o problema continua. Ou como vamos explicar mais na frente, às vezes pode ser que o problema continue, não só que continua, sino que ainda tem juros o problema. Mas isso é o Benoni. Que se o Benoni não consegue solucionar o problema completamente, mas ele consegue que o problema, que os desejos do alma animal, os prazeres que ele oferece, não entrem na imaginação, e não entrem na fala, e não entrem na ação dele, desse corpo. Isso é um Benoni. Tem mais um detalhe no Benoni. Ele faz isso não pela hábito dele, sino porque ele quer enfrentar o problema. Quer dizer, às vezes pode ser uma pessoa deixada, sim? Tem uma dívida e ele deixa o problema aí, porque ele é um vagabundo, então ele se incomoda com o problema. Naturalmente ele não se incomoda com o problema. Essa pessoa pode ser que o problema não entre nele e o problema continua estando e crescendo, mas essa pessoa é um nível inferior do Benoni. Como vamos falar depois, o autêntico Benoni tem níveis dentro do Benoni. Vamos explicar isso mais na frente. Na realidade, a pessoa que se ocupa com outra coisa, para que o problema não entre na sua imaginação, ele de maneira indireta, ele está lutando contra o problema. É a primeira luta dele. Existe a outra luta que seria do tzadik, como explicamos antes, nas aulas anteriores. O tzadik enfrenta o problema, mas como ele enfrenta o problema? Ele enche a pessoa de mitzvot, claro, mas também ele enche a essência da pessoa, o coração
Quiere decir, ele enche de amor hacia Hashem. E com o tempo, ele passa a solucionar o problema. Porque o problema passa, como sendo alma animal, ele já passa a convencer-se de amar Hashem. Então já o alma divina entrou tanto, ocupou a pessoa tanto em coisas boas, ocupou também não só operacionalmente, sino em gosto. Deu para a pessoa também gosto, conseguiu convencer o alma animal a amar Hashem. Então o tzadik consegue resolver o problema também. O Benoni não resolve o problema. Operacional, na execução, na ação, resolveu o problema. Na imaginação e fala, resolveu o problema. Como? O problema não entra aqui. Bom, o outro, vamos continuar agora na frente falando sobre os limites do Benoni.